Uma muito interessante jornada ao longo do final do século XIX até o início do século XX da história do nosso país, o Brasil. Bom, primeiramente para nós podermos dar, assim, prosseguimento para a gente continuar com esse vídeo, devemos saber o primeiro que é a República Velha. Para iniciar, temos que saber tanto economicamente, socialmente e politicamente. Você deve estar se perguntando o que é essa tal de República Velha. República Velha pode ser entendida como a primeira fase da República Federativa do Brasil, que iniciou-se com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930, liderada por um sujeito chamado Getúlio Vargas, que nós vamos ver posteriormente quais foram suas principais características. Agora que nós já sabemos o que é a República Velha, nós já podemos dar continuidade, no caso, começar com chave de ouro. Assim a gente pode tirar como exceção o Sul. O Sul, ele não fazia parte de toda a República Velha, porque ele não ficava nas mãos da elite, que os latifundiários ficavam, no caso. Entendeu? Machado vai dar continuidade agora e explicar melhor porque acontecia essas tensões sociais. Então, além da elite brasileira ser formada pelos cafeicultores, nesse caso pelos latifundiários, também era formada pelos cafeicultores paulistas e mineiros, nesse caso, durante este período. Nesse caso, na região nordeste, a situação era ainda pior, devido às secas, à fome, à pobreza e à violência, nesse caso somada à elevada religiosidade, provocaram diversos conflitos e distúrbios sociais. Entre esses distúrbios sociais, destacou-se a Guerra de Canudos, entre 1896 e 1897. Pega água pra mim, por favor. Obrigada. Mas bom, essa Guerra dos Canudos aconteceu porque eles lutavam canudinhos, por acaso? Não, Camille. Nesse caso, a Guerra de Canudos chama-se assim porque ela aconteceu no vilarejo ou na comunidade de Canudos, no estado da Bahia. Ah, é verdade. Acabei de me lembrar que era uma aldeia que ficava perto de um rio muito famoso. Era Vaz das Barris. Aconteceu lá no século XVIII, se não me engano. E também tinha a envolvência de Antônio Conselheiro, lá em 1893. Ele era muito religioso e ele também passou a crescer rapidamente em questão de rebatizar o local como o Belo Monte. Lembrei de uma curiosidade. Vocês sabiam que os habitantes do vilarejo de Canudos eles não pagavam impostos e viviam sem seguir as leis estabelecidas? Na minha opinião, pelo menos deve ter sido uma maravilha não pagar os altíssimos impostos que eles pagavam antigamente e que nós atualmente pagamos. Bom, como isso é bem óbvio, tanto o governo baiano e os latifundiários não gostaram, porque eles estavam pagando por coisas que outras pessoas não estavam, fazendo assim com que cada vez eles fizessem mais revolta e tivesse 3 tentativas, e nessas 3 tentativas não foram muito bem sucedidas. Nossa, 3 tentativas mal sucedidas. Nossa, eu pelo menos já teria desistido. Eu falei a mesma coisa, assim, por que continuar? Mas acabou que eles não desistiram. Numa 4ª tentativa, eles mandaram militares para o sertão baiano e fez uma grande revolta que eles massacraram habitantes lá do Arraial de Canudos. Inclusive, Antônio Conselheiro, ele morreu, foi assassinado, para falar mais especificamente, em 1897, em 22 de setembro. Então, após esta trágica guerra, a partir de agora nós vamos falar sobre, por sua vez, vamos aliar a cultura juntamente com a história nordestina. Como nós sabemos através da literatura de cordel, novelas, filmes, minisséries, são um dos principais recursos e veículos que retratam os mais importantes símbolos do sertão nordestino, que são os cangaceiros. Quem já leu a obra-prima Vidas Secas, de Gracílio Ramos, sabe muito bem o que nós estamos falando. Então, pois é. Nesse caso, os cangaceiros eles surgiram no final do século XIX no sertão nordestino, devido principalmente às péssimas condições sociais desta região. Eles andavam principalmente em bandos armados, espalhando o terror e a violência pelo local. E não viviam em locais fixos, porque eles eram obviamente perseguidos constantemente pelos policiais da época. Bom, vocês conhecem quem foi o rei do cangaço ou vulgo Lampião? Bom, o mais famoso de todos eles foi Virgulino Ferreira da Silva, que é considerado Lampião ou também como rei do cangaço. Então, não destacaram-se apenas os cangaceiros, mas inclusive os padres, que não eram apenas líderes religiosos, mas inclusive líderes políticos. Vocês sabiam que ano passado eu viajei com minha família e nós visitamos uma estátua muito importante, que foi de Ele nasceu em 1844 no Ceará, enquanto sua hóstia, quando ele estava sendo consagrado, em vez de ser algo comum, aconteceu um milagre. No caso,
sangue na boca de uma mulher. E ele ainda, mesmo depois de todos esses acontecimentos, um milagre que muitas pessoas poderiam considerar de outra forma, ele foi prefeito por 15 anos e morreu em 1934. Agora vamos sair de toda essa religião, da parte baiana, e vamos agora para a Cidade Maravilhosa, como diria o músico André Filho. Então, e quase 7 anos depois, após a Guerra de Canudos, isto é, em 1904, ocorreu na então capital federal, Rio de Janeiro, um movimento de caráter popular que ficou conhecido por sua vez como a Revolta da Vacina. Bom, sejamos todos sinceros, eu acho aqui que ninguém que está assistindo esse vídeo gosta de vacinas, por ser algo mais que doa, mas ela é muito importante por fazer que combata algumas doenças. Então, nesse caso, durante esse período, podemos dizer que a população carioca ela sofria com a falta de saneamento básico, e o que obviamente provocava diversas epidemias. Por esse motivo, então, o presidente Rodrigues Alves, ele criou um projeto de reurbanização para o centro da cidade, contratando o famoso médico e sanitarista Oswaldo Cruz, que ficou responsável por melhorar as condições sanitárias da cidade. Você já ouviu falar no Fiocruz? Ela foi uma das maiores e mais respeitadas instituições de pesquisa científica do mundo que recebeu este nome por causa de Oswaldo Cruz. Por esse motivo, Oswaldo Cruz é um grande cientista. Durante esse período, ele ficou responsável por criar uma campanha de vacinação obrigatória, em que obrigava, por sua vez, nesse caso, a população a se vacinar de forma extremamente autoritária e violenta. Isso principalmente em novembro de 1904, o que provocou uma grande insatisfação por parte da população. Gente, imagina aí você tá lá tomando seu café e do nada aparece sanitaristas barrando você, arrombando toda a sua casa. É isso que eu chamo de um verdadeiro filme de terror. E como se esperava, obviamente a população reagiu. Literalmente, o centro da cidade do Rio de Janeiro se transformou em um campo de guerra. O então presidente Rodrigues Alves, como vimos anteriormente, ele revogou essa lei de vacinação obrigatória e enviou soldados militares para a região para conter as manifestações e conflitos que estavam ocorrendo nesta época. Bom, 6 anos depois de toda a revolta da vacina, em 22 de novembro de 1910 ocorreu uma revolta da Chibata, que no caso foi uma das mais poderosas marinhas de guerra daquela época, que novamente foi um movimento social acontecido lá no Rio de Janeiro. Então, a Marinha Brasileira, que como vimos anteriormente, era uma das mais poderosas deste período. No caso, os marinheiros da Marinha Brasileira, eles eram castigados com chibatadas. Por esse motivo, houve uma grande satisfação por parte dos marinheiros. O líder deste movimento, isto é, o líder da Revolta da Chibata, João Cândido, ele redigiu uma carta reivindicando o fim dos castigos físicos, entregue até o então presidente Hermes da Fonseca, ameaçando até mesmo bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, Hermes da Fonseca, ele aceitou o ultimato. Nesse caso, após os marinheiros entregarem as embarcações, eles foram, por sua vez, destinados para a Amazônia, onde seriam, nesse caso, utilizados para extrair látex. Até mesmo o líder deste movimento, João Cândido, ele foi internado como louco em um hospital psiquiátrico, sendo absolvido em 1912, após ser expulso da Marinha. Quem seria tão louco ao ponto de trair o sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca? Não Pois é? é. A última guerra que fez parte de toda a guerra, de toda a República Velha, não menos importante, que foi a Guerra do Contestado, que aconteceu entre 1912 e 1916. Então, como nós sabemos, com a expansão das lavouras cafeeiras, isso principalmente durante o segundo reinado do Brasil, e ao longo do final do século XIX, em si até o início do século XX, houve grande incentivo à construção das ferrovias, porque as ferrovias constituíam o principal meio de transporte para o escoamento da produção cafeeira, que era destinado principalmente para os principais mercados consumidores da época, como Estados Unidos e Europa. Bom, este conflito envolveu mais cerca de 20 mil. Essa é uma área de disputa muito grande que aconteceu nos estados do Paraná e Santa Catarina, que era destinado para a construção de ferrovias, em que milhares de camponeses perderam suas terras e, além de perderem suas terras, houve muito desemprego. Assim, ao mesmo tempo, ganhou a força do Beato José Maria, reunindo assim milhares e milhares de seguidores.
E obviamente, como nós sabemos, os governos e a elite local começou a ficar preocupada com a liderança do Beato José Maria, acusando-o de desestruturar a ordem social nesta região, envolvendo soldados para o local. Por sua vez, os camponeses existiram e entre 5 a 8 mil camponeses foram mortos neste conflito. Nesse caso, essa guerra só acabou em 1916, quando um dos seus principais líderes locais, Adeodato, foi capturado pelos militares. E agora, para nós finalizarmos esse vídeo com chave de ouro, a gente vai apresentar para vocês uma linha do tempo de presidentes da República Velha que nós temos aqui atrás. O primeiro presidente, que ele era um paulista, que ele foi governador da província de São Paulo em 1898. Ele enfrentou a ocupação da ilha de Tridente e também estudo por causa dos ingleses, e pacificou Rio Grande do Sul e teve que lidar com rebeldes. Então, nesse caso, o segundo presidente que foi eleito democraticamente na República Velha foi Campos Salles, que governou de 1898 a 1902. Nesse caso, ele foi ministro da Justiça durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, instituindo o casamento civil e realizando mudanças na maioridade penal. Além disso, Campos Salles incentivou a cafeicultura, fez negociações com a Bolívia para a anexação do Acre e fez outras negociações em relação às divisões territoriais entre o Amapá e a Guiana Francesa. Foi um paulista, 2 vezes ministro da Fazenda, antes mesmo de se tornar presidente, fazendo assim que mantesse a política do apoio do café e também batizada como a socialização dos esquerdas, fazendo assim com que ele também voltasse a sanear. Ele fracassou quando ele tentou sanear o Rio de Janeiro e enfrentou assim a revolta da vacina em 1904. Então, Afonso Pena, por sua vez, ele governou de 1906 a 1909. Durante seu governo, nesse caso, ele fez várias construções como portos, entre outros caminhos que ligaram Rio de Janeiro até a Amazônia. E também ele foi responsável por construir um telégrafo entre Rio de Janeiro até Manaus. Nesse caso, como vimos anteriormente, o seu mandato ele acabou em 1909. Pessan, que governou de 1909 a 1910. Nesse caso, ele obviamente iniciou seu mandato em 1909, criando o Serviço de Proteção ao Índio juntamente com Cândido Rondon. Guilherme da Fonseca, ele começou seu mandato em 1910. Ele era um gaúcho e, como nós já falamos, ele é sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. Hermes, ele instituiu o serviço militar obrigatório e também, de volta à presidência lá em 1910, ele tentou restaurar a influência militar na polícia. Enfrentou as revoltas de Juazeiro e da Chibata e, no fim do seu mandato, ele estourou a Guerra dos Contestados. Adolfo Moreira, por sua vez, ele começou seu mandato em 1919. Entretanto, ele não conseguiu concluir porque ele faleceu com a gripe espanhola logo após contrair. Bom, agora eu vou falar mais um pouco sobre Arthur Bernardes. Ele começou seu mandato em 1922 e foi até 1926. E ele era um mineiro que assumiu a presidência enfrentando as revoltas tenentistas. Então, Washington Luiz, por sua vez, ele governou de 1926 a 1930. Durante seu governo, houve grande endividamento interno e externo, houve a queda das exportações brasileiras devido à crise de 1929, que foi uma crise econômica mundial, global, que afetou todos em geral. Nesse caso, ele foi deposto do poder em Revolução de 1930, que, como vimos anteriormente, foi liderada por um sujeito chamado Getúlio Vargas. Júlio Prestes. Bom, ele é paulista e foi eleito, mas não chegou a assumir o cargo por causa da Revolução de 1930. Bom, agora nós iremos terminar porque eu estou com fome. E agora a Machado vai falar para vocês algumas pequenas informações só para nós finalizarmos. Então, nesse caso, espero que nós... corta. Então, esperamos que vocês tenham entendido as principais características, isto é, as principais guerras e conflitos que ocorreram durante os primeiros anos da República Federativa do Brasil. Se você tem alguma dúvida ou se você quer sugerir um novo tema para o nosso vídeo, coloca abaixo nos nossos comentários. Obrigado a todos pela atenção e uma boa jornada.